Boa noite, herdeiros da promessa, filhos de Adão, e pessoas que estão seguindo os sinais, porque todos acreditamos que se seguirmos os sinais que ele deixou, nós acabaremos nos braços dele. Quando aqui andou, Jesus Cristo prometeu voltar. Aquele que prometeu era o mesmo que criou todas as coisas. E é o próprio João que diz que ele é o Criador de todas as coisas, ele também disse isso. O estudo de hoje é sobre tragédias naturais. Para a gente entender algumas coisas, deixa eu colocar para vocês. Existem perguntas que a gente não tem resposta mesmo. Eu tenho perguntas que eu tenho certeza absoluta que eu só terei respostas em contato com o Criador. Uma das minhas perguntas que gerou um livro que ainda não foi escrito, estava escrito, mas se perdeu, mas está na minha cabeça, é porque existem meteoros. Você vai achar estranho, mas um dia eu vou trazer aqui um estudo só sobre essa pergunta, por que existem meteoros? Mas perguntas do ponto de vista existenciais, do ponto de vista sofrimento, tem muitas coisas que a gente não tem resposta. E por que essas coisas acontecem? Bom, vamos entender hoje algumas coisinhas. À luz das Escrituras, como a gente já sabe, só vale a Bíblia, não vale outra coisa. Tragédias naturais. Todos estão vendo a minha tela, tá aí. Toda vez que você vê essa tela bonita desse jeito, é que eu estou na frente do meu computador original. Eu vou colocar aqui em tela cheia. Mas todo mundo tá vendo legal aqui, não precisa botar em tela cheia, não, tá bom, tá? Vocês estão interagindo comigo? Vocês estão aí? Tião, eu fiz o sinal para não atrapalhar a Ah, gravação. ok, ok, Tá eu não ok. vi. Então, bacana, vamos lá. Muito bem. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quem falou isso foi Jesus Cristo, quem relatou foi Lucas. Ora, se foi Jesus Cristo que disse, ele falou isso quando aqui andou. Quando o Deus encarnado, quando ele se fez carne, nascido de mulher, passando por todas as fases da vida humana, por ocasião da sua morte e consequente ressurreição, ele avisou, deu sinais de que quando ele estivesse para retornar à terra, mas glorificado, ele deixou esses sinais. E depois de falar desses sinais, ele disse: quando estas coisas, que coisas? Nós já vimos várias, vamos ver mais algumas começarem a acontecer, então estava no futuro daquele presente. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Bom, vamos entender do que ele estava falando. Meus amigos, a Bíblia diz bem claro, ela começa assim, a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Parece incrível, mas o livro que Deus deixou não tem uma fórmula que prova que ele existe. Olha que legal, a Bíblia parte da pressuposição, como um axioma praticamente, de que Deus existe. Ela parte desse pressuposto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Pai, você está recebendo o Gilmar aí? Sim. Então, olha só. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, e esse princípio antecede o pecado, então consideremos que tudo que foi criado, quando foi criado, saiu das mãos de Deus perfeito. Você pode imaginar em planetas, constelações, tudo que você imaginar no espaço sideral, tudo era 100% perfeito. 100% perfeito. O autor da criação é o próprio Deus. O agente da criação
É o próprio Cristo. Quem disse isso? João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando faz-se uma declaração desta magnitude em relação a um ser, esta declaração, se está na Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem que ser considerada verdade. Você pode até ter dúvidas, mas você não pode afirmar o contrário do que a Bíblia afirma. Por exemplo, você jamais pode afirmar que Jesus, em algum momento da criação, foi criado. Não, você não pode afirmar isso. Não pode, por quê? No princípio era o verbo. Que princípio? Aquele princípio de Gênesis. E o verbo estava com Deus. Não entenda Deus aqui como nome. Deus é título de grandeza. Deus não é nome de Deus. O nome revelado de Deus pode ser Yahweh, Adonai, Hashem, Elohim, mas Deus é título. E esse título foi atribuído ao próprio Cristo. Dúvidas sinceras merecem respostas honestas. Mas quando a dúvida, mesmo que sincera, produz afirmações contra o texto bíblico, o nome que se dá a isso é heresia. Ok? Mas vamos lá. Deus criou o universo e ele era perfeito. Por essa ótica, a gente sabe que algo aconteceu. Se tudo era perfeito até que o pecado toma forma na terra que Deus criou, quais foram os efeitos disso na terra? Na criatura, nós sabemos. Para Adão, do suor do seu rosto comerás o teu pão. A mulher, com dores de parto, dará luz a filhos. E a gente diz, e a Bíblia fala uma coisa: Adão, por sua causa, maldita é a terra. Aí é que eu quero que você pegue a ideia para entender as consequências do pecado no planeta e, consequentemente, no cosmo. Vamos ver isso. Olha só, isso está lá em Romanos. Olha o que Paulo fala. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então ele está falando toda a criação é abrangente. Porque a criação fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Paulo fala: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso é metafórico, é óbvio, para dizer que tem um efeito, um dano colateral em tudo que foi criado. Agora ele fala: e não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus amigos, isso é tão fantástico. A gente precisa entender. Vamos considerar, vamos partir da criatura, a partir do momento do pecado, em Gênesis 3, quais foram os efeitos colaterais do pecado? Primeiro, a morte passou a fazer parte da vida. Isso parece uma coisa absurda de se dizer. A morte faz parte da vida. Mas quando isso se tornou verdade? Na história do pecado. O homem não nasceu para morrer. A morte é. A gente é inconformado com a morte, mesmo ela sendo um processo natural, porque nós não nascemos para morrer. E Paulo está dizendo o seguinte: olha só, ele faz a comparação. A criação, entenda que não são seres morais, geme. Tem um barulho aqui. Geme até agora e está igualmente com dores de parto. Vamos entender quais são esses efeitos colaterais. Vamos pegar a criatura, nós seres humanos. Efeitos físicos do pecado: a doença, a dor, doenças congênitas, sofrimento, angústia,
Tudo que você puder imaginar são os efeitos colaterais do pecado. Isso é na criatura, seres morais. Agora vamos ver isso Ô, no. Tião, licença, Tião. Pede pro William fechar o microfone dele, por favor. O Laírton tá aí com o co-host. Ah, mas eu fecho, ele abre. Desculpa. Ok, vamos lá. Aí Jesus fala, aí a Bíblia, o Cristo fala, olha só, agora vamos entender o que que é o gemer da criação. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso aqui é espaço sideral, tá? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Agora, na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Olha só o que agora o próprio Cristo dizendo pelo relato de Lucas. Ele diz o seguinte: o que que faz o mar bramir? Isso é maremoto. Porque os homens desmaiariam de terror só na expectativa do que veriam. Olha só, para uma pessoa desmaiar de medo, o que que precisa acontecer? E ele fala das coisas que sobrevirão ao mundo, e ainda diz o seguinte: os poderes do céu serão abalados. Pedro, quando vai descrever isso, ele diz que viu o céu se enrolando como pergaminho e os elementos abrasados se desfarão. Joel diz, no Joel 2:28, ele fala que via colunas de fumaça. E ele fala o seguinte, naqueles dias ele fala dos efeitos do poder do Espírito Santo na criatura, que ele diz que os jovens profetizarão, terão sonhos, visões, tudo mais, mas ele fala colunas de fumaça, isso é guerra, isso é bomba, qualquer que você imaginar. Mas vamos ver o que que significam essas coisas. Vamos lá. Maremotos. O que que causa um maremoto ou um tsunami? Existem fatores que causam isso. Pode ser um terremoto ou um vulcão que entra em erupção no fundo do mar. Quando a terra abre e a água entra em contato com o magma, aquilo libera uma energia tão grande que pode causar um tsunami. Um terremoto onde o epicentro está no oceano pode causar um tsunami. E a Bíblia diz que pela expectação e pelo bramir do mar e das ondas aconteceria isso. E a gente viu o que aconteceu na Indonésia, um dos maiores tsunamis de todos os tempos. Mas eu quero colocar a coisa por uma ótica bem simples. Quem criou a Terra, quando a criou, ela era perfeita. Então a gente precisa entender que, por exemplo, as placas tectônicas, elas causam os terremotos. O movimentar das placas tectônicas, elas podem fazer isso. Quando ela faz isso, aí dá o terremoto. E os terremotos, eles vêm e fazem um verdadeiro arraso. Agora a pergunta é: Jesus Cristo deu estes sinais. É Deus que está provocando isso para que o sinal se cumpra? É aí que a gente precisa perguntar. Porque a gente tem que analisar que, se for assim, é uma certa crueldade. Lembrem como a profecia foi dada. Estas coisas sempre aconteceram. O profeta escreveu esses fatos porque eles estariam acontecendo concomitantemente. Sinais no espaço sideral, juntamente com espaço, com fenômenos na Terra, comportamento da humanidade, comportamento da igreja, de pais e filhos, famílias, mundo político, em todos os cenários. É aí que a coisa fica diferente. Para a gente entender que o que sempre aconteceu é verdade. Por que que não era aquele sinal? Porque tem um conjunto de sinais que a profecia diz que aconteceria por esses tempos. Eu vou ter que só um pouquinho. Tem duas pessoas na sala de espera.
Só um segundinho. Pronto. Furacões. Olha só, todos esses fenômenos aqui, isso aqui não tem controle do ser humano, tá? O ser humano tenta fazer e consegue algumas coisas, mas essas coisas aqui, isso não tem nada a ver com a ação humana. Alguns testes nucleares no oceano podem provocar em pequena escala. Mas furacões, por exemplo, essas coisas todas, o homem tenta fazê-lo. Mas esses fenômenos naturais aqui estão fora do controle do ser humano. E isso é uma segurança para nós que seguimos os sinais, porque o homem não pode manipular isso para enganar, pode iludir, como alguns fenômenos que vão começar a acontecer. Mas os furacões, eles têm um poder de destruição. Eu vivi num lugar, a Karina está lá agora, a Reni está, em que furacões faz parte do cotidiano das pessoas. Gente, é uma força tão destruidora que a gente não, quem nunca viu não faz ideia. Os filmes não conseguem retratar a verdade dos furacões. A Bíblia diz que esses fenômenos começariam a acontecer concomitantemente. Agora veja bem, eu quero chegar no seguinte ponto. Isso aqui é o gemer da terra em consequência do pecado. Porque no mundo perfeito, você não pode conceber a ideia de um furacão. Não tem sentido. No mundo perfeito, você não pode imaginar terremotos e maremotos. Você imagina? Adão no Éden, daqui a pouco vem um maremoto brutal. Não tem sentido. Então, os efeitos colaterais, os danos do pecado afetaram a natureza, e esse aqui é o gemer do planeta. E serviu, e serve, opa, tempestades. Também, isto aqui é fora do controle humano. Para você ter uma ideia, um raiozinho desse que você está vendo tem aproximadamente 1 bilhão de watts de potência, ou seja, dá para sustentar a cidade de São Paulo por alguns segundos. Detalhe, o homem não consegue armazenar isso. Está lá, descarrega e pronto. E as tempestades, elas estão aumentando, sempre houve, mas nunca como agora. As tempestades estão vindo com forças avassaladoras. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque o efeito colateral da tempestade é a enchente. A Bíblia fala disso, fala desses fenômenos, também fora do controle humano. Queimadas, o efeito da queimada vem disso aqui, dos raios. Há pouco tempo, aqui, aí nos Estados Unidos, houve uma queimada tão gigantesca na divisa dos Estados Unidos com o Canadá que a fumaça chegou na Europa. Imagina, uma queimada tão gigantesca, ela atravessou todo o oceano e chegou na Europa. E isso aqui, olha o que aconteceu lá em Los Angeles. Tudo pode ter sido criminoso, mas o fogo é um poder destruidor absurdo e é um fenômeno natural. É um fenômeno natural. As piores queimadas que existem não são as causadas pelo homem, são a incidência de raios na natureza e que faz tudo isso. E tudo que eu estou mostrando até agora, tudo isso que você está vendo aqui, ó, está mais intenso do que jamais esteve. Queimadas e agora enchentes. Eu estava falando para vocês, a pior enchente que a gente teve notícia no Brasil foi o Rio Grande do Sul, que foi um absurdo. Ela também teve problemas ali, possivelmente de ação humana. Mas o que está acontecendo na China agora, gente, é muito assustador. É muito, muito assustador. É inconcebível quando você tem a informação de que uma enchente subiu 55 metros. Eu não consigo imaginar isso. Então, você imagina as perdas. Para você ter uma ideia do que são as perdas de uma enchente, uma tragédia natural dessa, só para você entender a dor dessas pessoas. Se perde absolutamente tudo quando não perde a vida. Vão-se embora todas as memórias, todos os documentos, todos os bens, todas as coisas. Lembranças vão para o ralo.
álbum de fotografias, bens de família, tudo, documentos, tudo vai embora. A sua Bíblia diz claramente que por ocasião da proximidade da volta de Cristo, estes fenômenos que estão fora do controle humano estariam intensificados na natureza, porque Deus está causando? Não, o profeta viu, escreveu os fenômenos que estariam acontecendo. Por que que algumas coisas estão mais intensas agora? O homem concretou o solo. O ser humano concretou o solo. Vou te dar uma dica do que está acontecendo. A Índia e a China, pela quantidade de água armazenada e concreto colocando no solo, eles estão fazendo com que o eixo da Terra se modifique, perdendo o equilíbrio natural. Vocês já leram sobre isso? Se não, procurem saber. Isso é um absurdo. O profeta simplesmente viu isso. Os nossos atos afetam bruscamente no comportamento do planeta, que já está doente. Deixa eu falar para vocês do ponto de vista bem simples. Nós, seres humanos, para o planeta, somos a única espécie que trabalha para destruir o meio onde vive. Nenhuma espécie faz isso. Todos os animais, tudo que existe, preserva o meio onde vive. Nós não. Nós poluímos a água, destruímos o solo, derrubamos as árvores, matamos os pássaros, caçamos animais por prazer, destruímos por puro prazer. Esse é o ser humano, e isso é efeito colateral do pecado. Se a terra pudesse, ela nos sepultaria todos ou nos vomitaria para fora da atmosfera. E o planeta sobrevive perfeitamente sem nós, tá? Somos nós que dependemos do planeta, não é o planeta que depende de nós. Isso o profeta viu e escreveu. Simples assim. A outra. Opa, travou aqui. Vulcões. A gente está acompanhando o caso que aconteceu com a menina lá do Rio, que lá na Indonésia acabou. Foi muito triste, ela morreu. Mas vulcão é uma das forças da natureza que tem poder de extinguir a raça humana da Terra. Você sabia disso? Um vulcão em erupção, um único vulcão em erupção, ele despeja mais gás carbônico na atmosfera do que toda a ação humana no planeta por um ano. A vantagem é que o planeta mitiga esse problema, porque nós dependemos do gás carbônico para viver, não nós, mas as plantas. A planta respira gás carbônico. É tóxico para nós, é vida para as plantas, e sem ele não tem alimento. Mas um vulcão em erupção, pra você ter uma ideia, entram vulcões em erupção todo dia. Se todos entrassem em erupção simultaneamente, a vida na Terra seria extinta. Ele tem o poder de uma guerra nuclear global, acaba com a Terra, acaba completamente. E você tem ideia de quantos vulcões estão esperando para entrar em erupção? É por isso que o profeta via algumas coisas, ele descrevia de uma forma. Eu vi os elementos dos céus abrasados se desfazendo. É que nós vivemos num lugar onde não tem. Vê um vulcão em erupção. Diga-se de passagem o que aconteceu com Pompeia. Um vulcão que entrou em erupção na Islândia e ele comprometeu a Europa inteira. Um único vulcão. Isso aqui que você está vendo vem direto do magma da Terra. O movimento das placas tectônicas abre essa fissura e ele simplesmente vomita lava e, ao mesmo tempo, o gás carbônico, que é tóxico e é mortal. Mortal e mortífero. Detalhe pequeno: as pesquisas dos profissionais dizem que nunca houve um tempo em que houvesse mais vulcões ativos na humanidade inteira. E a outra coisa, tempestades solares. Nós estamos vivendo o momento das piores tempestades solares dos últimos 600 anos. Tempestade solar é quando o Sol, ele, as linhas, porque o Sol, a Terra é bipolar, tá? Só tem polo norte e polo sul. O Sol não é assim, não. O Sol tem vários polos, essas linhas
elas explodem e lançam chamas de fogo, vamos chamar, raios solares incandescentes até 150 milhões de quilômetros. Se isso chega na Terra com a sua capacidade máxima, apaga a internet. Você sabe que a internet colapsada põe o mundo na era das trevas. É crise para todos os lados, invasões, destruições. O mundo para, e o mundo parado é uma loucura. Isso é um fenômeno astronômico fora do controle do homem. Não existe nada que o ser humano possa fazer para conter isso. Aí vai fazer sentido para você. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos que estamos juntos nessa sala hoje, eu não quis falar de nem botar imagem, de uma profecia que tem na Bíblia, de um meteoro, porque também é um fenômeno natural fora da Terra, assim como o Sol, que quando cai na terra, se cair na água, ele levanta ondas, dependendo do meteoro e onde cai, de 1.000 metros de altura. Se o meteoro cai num dos oceanos qualquer da Terra, o que foi que caiu em Yucatán, ele tem um poder de destruição completamente absurdo. Só que a minha Bíblia fala no livro de Apocalipse que vai cair no mar uma pedra de absinto. E com a batida dessa pedra, todas as embarcações iriam perecer. Está escrito. E se está escrito e a Bíblia é a revelação de Deus, vai acontecer. E diz que outra vai cair na terra. E por causa disso, as águas se tornarão amargas. Na primeira, a Bíblia diz que quando ela cair, ela tem o poder de dizimar 1/3 da população da terra. Se você ficou assustado com pandemia, em que pelos números 1.800.000 pessoas morreu, calcula o que é 1/3 de 8 bilhões de pessoas e me fale o que é. A terra está gemendo, a criação geme com dores de parto, com efeito colateral daquele que trouxe o pecado para o mundo e por causa do livre-arbítrio, nossos primeiros pais disseram sim e veio a consequência disso. Mas por que nós estamos estudando isso? Porque tem um fim para essas coisas. Esta terra não tem cura. Você sabe onde está escrito isso? Eis que faço novos céus e nova terra. Eis que crio. Ele não vai consertar a terra. Ele não vai consertar você. Não vai consertar o mundo, porque não tem conserto. O que criou tudo, lembra, no princípio criou Deus os céus e a terra, assim começa o Gênesis. Sabe como é que termina? Eis que faço novas todas as coisas. Antes ele vai fazer uma outra coisa. Vou limpar dos seus olhos toda lágrima. A gente estuda a Bíblia porque está tudo lá. Não tem segredo que não foi revelado, mas você tem que buscar na fonte. Se a terra foi comprometida pelo pecado, se a criatura que nela vive foi comprometida pelo pecado, se as criaturas todas foram comprometidas, se a natureza produz cardos e venenos, árvores venenosas, espinhos, para que ter espinho numa rosa, cara? Faz sentido isso? Efeito colateral. Por que uma lagarta tão linda tem que queimar? Por que uma goiaba maravilhosa, quando tem um bicho lá dentro, que aquele miserável entrou na flor para ficar ali? Eis que faço novas todas as coisas. Novos céus e nova terra. Você faz parte da promessa da restauração de todas as coisas e para o homem está prometido uma transformação. E o que precisa fazer? Todo aquele que nele crê será salvo. Nele. Não é religião, não é igreja, não é pastor, não é nada disso.
crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você será perseguido por causa do nome dele. Você será transformado por causa do nome dele. É Cristo o tempo todo. Sempre foi, sempre será. E é por isso que nós estamos aqui e repetindo as palavras de Paulo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus abençoe você e a sua família. Espero que quando olhar para os fenômenos que acontecem na terra, saiba que é a terra gemendo de dor por causa do pecado, esperando o momento de também ser transformada numa nova terra, onde essas coisas jamais existirão. Por isso que o sofrimento não vai acontecer. E Naum fala que a angústia não se levanta duas vezes, porque será totalmente eliminada. Deus abençoe você, sua família, seus sonhos, seus planos. E não se esqueça que enquanto você dorme, o Criador vela por ti. E por causa da sua misericórdia, que se renova a cada manhã, amanhã cedo nós vamos abrir os olhos, reconectar-se com o mundo e lembrar que Ele cuidou de nós. E aí, agradecer. Deus abençoe você.